contando isso dentro da igreja, porque a minha sogra, na época, ela falava muito isso com ele: filho, eu quero te levar no altar. Eu acho que isso ficou muito forte dentro dele, porque 4 irmãs e só ele de menino. Então, isso ficou muito forte dentro dele. Ele era muito namorador, mas para namorar sério só foi eu. Eu fui a primeira namorada dele em casa. Vamos fazer 30 anos juntos, né? E 37 aí na caminhada. Então, para mim, eu levei um susto na época. Sim. Quando ele falou para mim: só namoro menina crente. Aí eu falei: mas eu não sou crente. E nem quero ser. Eu não queria ser. Né? E ele falou assim: ó, então não rola. E você usa umas roupas muito curtas. Então não rola. Mas eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei pelo negão de tirar o chapéu. Meu Deus! Aí fazer o quê, né? Aí eu falei: vamos lá, vamos conhecer aí como é que é essa igreja. E pra uma coisa assim, muito interessante, quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu fui de short. É mesmo? Porque eu não tinha roupa. Como eu costumava dizer, eu não tinha roupa de crente, né? A Batista, naquela época, as meninas andavam de meia calça, sapato alto, bico fino, vestido justo. Quando eu cheguei lá, eu pensei que era um casamento. E eu estava de short e camiseta. E fui muito bem recebida pelo pastor. Que bacana. Pelo pastor, só. Meu Deus. O clima não foi muito amistoso. Foi muito bom. Não. E isso é uma coisa que eu bato muito, né? Na tecla sobre isso, que as pessoas elas discriminam muitas outras pelas suas vestes, pela maneira que está vestido. Isso não é legal. Na igreja não é legal isso. Então, assim, o pastor, eu fui muito bem recebida por ele. E quando naquela época Batista não batia palma, e eu cheguei batendo palma. No culto celebrar e com júbilo, eu saí batendo palma igual desesperada. Aí ele olhou para mim, que não podia bater palma, mas eu queria bater palma. Ela chegou para arranjar problema mesmo. Arrumar problema, né? E meu pastor falava: você é muito bagunceira. Meu pastor falava: você é muito bagunceira. Eu falei: não, pastor, eu sou feliz. Vocês aqui parecem no velório? E eu era muito sincera. Meu pastor falava: você é muito sincera. Eu falei: nossa, parece que estão no velório. Né? E achava o culto assim muito morno, né? Então, depois fui me acostumando com aquilo. Mas quando aceitei Jesus, aceitei de verdade, de coração. Foi um processo. Sim, sim. Foi um processo muito grande, porque a família não era cristã. Então, eu saía da igreja com ensinamento, chegava em casa, tinha outro ensinamento. Música do mundo, né? Bebida alcoólica. Então, assim, era bem diferente. Mas, assim, graças a Deus, eu fui muito bem acompanhada. Naquela época, acho que os pastores, ele tinha essa visão de cuidar realmente das ovelhas. Vou abrir um parênteses aqui. Quando meu pai descobriu que eu estava indo para a igreja, ele achou que eu estava indo para namorar. Meu pai era policial também, muito brabo, mas nunca me bateu. Meu pai nunca encostou a mão em mim, meu saudoso pai. Tem 1 ano e 3 meses que eu perdi. Ainda dói um pouco, porque foi um excelente pai. E nunca me encostou a mão. E a gente sempre teve uma relação muito aberta. Ele me chamou e falou assim: eu estou sabendo que você está indo para a igreja para namorar. Então, a partir de hoje, você está proibida de ir na igreja. Eu quase morri com aquilo, né? Porque eu gostava de estar na igreja. Eu estava indo, claro que a gente namorava escondido no meio do caminho, mas eu estava indo por Jesus. Era realmente verdade aquilo. E eu falei: e agora? Fiquei 1 mês sem ir na igreja, sem botar os pés na igreja. Ele vinha chamar, eu falava: meu pai não deixou eu ir, estou de castigo. Naquela época a gente respeitava pai e mãe, né? Sim. Agora não respeita mais, né? Acabou. Então, assim, eu fiquei de castigo e, de repente, um sol de rachar, eu vejo aquele homem de terno preto, de gravata, com aquele guarda-chuva enorme, batendo no portão da minha casa. Era o meu pastor. E ele falou assim: aqui que mora a Meire Cláudia? Aí meu pai falou: eu sou o pastor dela. E eu vim saber por que ela não está indo na igreja. E sentou com meu pai e falou: ela está sobre a minha responsabilidade. Não impeça a sua filha de ir na igreja. Daquele dia em diante, meu pai nunca mais me impediu de ir para a igreja. Nossa. Nunca mais. Porque um pastor se preocupou comigo e foi na minha casa me buscar, saber o que estava acontecendo. Então, ele, para mim, é a minha referência, até hoje. Foi um pastor que passou na minha vida, na minha adolescência, e foi uma referência para mim de cuidado, de amor. Ele não ligou, ele não passou, ele foi lá, no sol quente, com a sua sombrinha, de terno, me buscar. E falou: meu pai, ela está sobre a minha responsabilidade. E ele me ensinou. E eu tinha tanta confiança nele que quando eu xingava um palavrão, eu chegava: pastor, hoje eu xinguei um palavrão. Pastor, hoje eu fiz isso aqui. Eu tinha ele como aquela pessoa assim, meu escudo mesmo, meu escudo espiritual. E outras irmãs também, saudosa irmã Rita, a irmã Silas, que foram pessoas que me abraçaram muito. Elas me adotaram, porque naquela época tinha muita coisa de adolescente. Sim. E a gente não tinha dinheiro, né? A realidade é essa.
não tinha dinheiro para ir nos passeios, não tinha dinheiro para ir nos eventos. E ela falava, a Meire é minha filha. Ela vai sim. Então, a irmã Rita foi uma mulher essencial na minha vida. Quando eu me casei, ela enfeitou a igreja toda, acabou as flores, irmã Rita, e chorando ela. Deus vai dar um jeito. Quando eu cheguei, tinha um arco lá do jeito que eu queria. Então, Deus, ele me presenteou com pessoas. Pessoas que amam o reino. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu carrego isso. Crente raiz, né? Crente raiz. Crente raiz. E a atitude do pastor foi primordial para a sua conversão, você acha? Muito. Ia prevalecer a atitude do seu pai? Você ia respeitar, não ia mais na igreja? Eu não iria mais na igreja. Então, a atitude do pastor... Do pastor. Assim, o amor que ele sentiu por mim ali, eu acho que... Até para mim, porque eu não esqueço isso nunca. Até para mim, ele ir lá em casa e me buscar. Porque eu falei assim, então eu sou importante. Verdade. Né? Eu sou importante na igreja. Eu sou importante para alguém, né? Então eu me senti, eu falei, ele veio aqui, meu pai também ficou impactado com aquilo. Imagina. Né? Porque o meu pai, ele foi na convenção de Billy Graham, no Maracanã, ele falava isso, com 13 anos de idade, o lenço branco na mão, meu pai falava muito isso. Então meu pai se converteu com 13 anos, se desviou, meu pai conhecedor da palavra. Sim. Se sentasse com meu pai para conversar da palavra, a gente apanhava na palavra com ele. Então meu pai sabia que era o melhor caminho. E ele falou, você quer isso? Meu pai conversava muito com ele. Então eu nunca vou te desviar desse caminho. E glória a Deus que antes do meu pai falecer, ele me viu sendo ordenada pastora. Nossa. Isso para mim foi uma bênção muito grande na minha Vitória, vida. uma vitória. Bacana. Pastor,